Hoje estamos aqui para mais um vídeo de estudo sobre Timóteo. Nós estamos na primeira carta de Timóteo, prestando atenção em alguns detalhes que muitas vezes passa desapercebido. Eu falo de mim mesmo. Muitas vezes eu li a carta de Timóteo e sempre algo ficou para trás. Então nós estamos aqui agora fazendo um estudo sequencial de poucos versículos para que nós venhamos entender de fato por que o apóstolo Paulo deixou tanta instrução para Timóteo. Se você observar, as cartas de Timóteo é a carta que mais tem instrução se comparar a todas as outras. É como se o apóstolo Paulo tivesse pego Timóteo no colo, porque até então Paulo chamou ele de filho, meu amado filho, e ele não era um filho de sangue de Paulo, mas Paulo tinha ele como um filho e deu tudo para Timóteo. Se você observar as outras cartas, Paulo falava numa linguagem muito difícil. E aqui Paulo é como se ele desse um chacoalhão em Timóteo, incentivando, impulsionando Timóteo a ir para o lugar que Timóteo deveria ir. E eu entendo que essa carta ela fala conosco hoje. Paulo, por intermédio de Timóteo, nos impulsionando a ir para o lugar que Deus já preparou para nós. E no verso 8, ele diz assim, sabemos, porém, que a lei é boa, se dela usarmos legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas e para os homicidas. Vamos entender algo aqui então. No primeiro vídeo nós falamos sobre a graça e a lei. Nesse outro vídeo, nesse segundo vídeo, nós estamos falando aqui o porquê que a lei foi escrita. Então, até de Moisés até Cristo, a lei era estabelecida e todos tinham que seguir ela fielmente. Em Cristo, não é que a lei foi anulada. Em Cristo, ele cumpriu sobre a carne dele, a lei, e deixou para nós o princípio da graça. Mas não quer dizer que agora na graça eu vou isentar a lei, muito pelo contrário. Agora eu tenho mais responsabilidade. Então a gente já ouviu por várias vezes que na lei, a lei se cumpria sobre um homem se ele fosse pego em adultério, com testemunha, ou se fosse pego roubando, com testemunha. Na graça é diferente. Jesus falou bem assim, se você olhar uma intenção impura, você já cometeu o adultério. Então assim, a graça é muito mais difícil do que a lei. Algumas pessoas, no século XXI mudou muito isso e deixou a graça de um jeito que banal, vou usar esse termo. Deixou a graça de uma maneira que eu não preciso fazer nada. E de fato, na realidade, eu não preciso fazer, porque foi feito na cruz. Agora é o meu procedimento. Então, como eu disse no vídeo anterior, o significado da graça é você fazer para Deus porque Ele fez para você primeiro. Como Jesus falou, Ele nos amou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o grande segredo da graça é esse. É para que não haja uma obrigação. Aí eu vou servir a Deus porque Deus fez esse milagre na minha vida. Eu vou fazer isso porque Deus fez aquilo. Se você faz só porque Ele fez, você não tem o verdadeiro significado do amor no seu coração. Foi por isso que Ele falou assim, que a lei é feita para os injustos. E como nós somos justificados com Cristo lá na cruz, então a lei não foi feita para nós, porque a lei se cumpriu em Cristo. Agora eu ando na graça, e a graça é o quê? É como um casamento. Jesus comparou o homem, a igreja, como a noiva e ele como noivo. Então tem que existir reciprocidade. E quando existe reciprocidade, o que acontece? Você entende que no seu casamento você não casa para ser feliz, você casa para fazer a sua esposa feliz e vice-versa. Então no seu relacionamento com Cristo, no meu relacionamento com Cristo, eu tenho que entender que quando eu deixo de cometer um pecado, não é porque vai vir um mal sobre a minha vida, mas é porque eu sei que da parte dele não vem nenhum mal para mim. Então eu tenho que ser recíproco ao que ele fez. No verso 10 ele diz assim, que a lei é feita para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à doutrina. Então lá no primeiro vídeo nós falamos sobre a doutrina de Cristo, que não pode ser mudada a doutrina de Cristo, não pode ser criar uma ideologia a partir da doutrina de Cristo e criar uma nova maneira de viver, uma opinião. Aqui ele está falando sobre a doutrina de Cristo novamente. Então eu preciso entender a doutrina de Cristo. E eu falo para você que ela se resume ali em Mateus no capítulo 5, naquele sermão, naqueles primeiros versículos ali, quando Jesus fala das bem-aventuranças.
Se nós entendemos as bem-aventuranças, nós vamos entender que aquilo ali não é mandamentos, mas é princípio. São princípios que o próprio Cristo nos estabeleceu para que nós venhamos a ter uma vida tranquila. Quando ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, para que eu veja a Deus, eu tenho que trabalhar dentro do meu coração a pureza. Se eu não trabalhar, Deus não vai me condenar a isso. Mas, automaticamente, eu não vou ter aquela promessa, que é o que? Ver a Deus. Então, ali é uma sequência de princípios seguido de uma promessa. Então, se eu quero ver a Deus, eu tenho que trabalhar a pureza dentro do meu coração. Então, a graça entra nesse lugar. Não é pelo fato que eu simplesmente vou deixar de pecar que eu vou agora ser uma pessoa melhor. Não. Querendo ou não, o pecado ele vai afastar eu e você de Deus. Então, eu preciso, literalmente, conhecer a graça do meu Senhor Jesus Cristo para que eu possa ser enriquecido nessas áreas que eu não sou enriquecido, para que eu possa ter, de fato, discernimento. E cada dia eu vou me aproximando mais dele. Quanto mais eu aproximar dele, menos eu vou estar próximo do mundo. Então eu preciso entender com clareza o que Cristo conquistou por mim lá na cruz.